Estamos de volta com o WW, vamos falar sobre gás agora. O governo federal assinou hoje um decreto que quer aumentar a oferta de gás natural e baratear o insumo para a indústria. O projeto vem sendo estudado há mais de um ano pelo grupo de trabalho do programa Gás para Empregar. E a repórter Luciana Amaral, ao vivo de Brasília, tem mais informações sobre esse incentivo ao setor. Boa noite, Luciana. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Boa semana a todos. Esse decreto, então, ele fixa regras para as petroleiras que exploram e comercializam o gás natural aqui no país. O governo quer, por exemplo, reduzir a reinjeção do gás natural extraído na exploração associada ao petróleo para ter mais oferta do produto no mercado brasileiro. Inclusive, tem também a possibilidade de que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, possa intervir e fixar essa redução da reinjeção do gás natural ao mínimo necessário. Há outros pontos também nos quais a ANP, em princípio, também poderia intervir. Então, está todo mundo na expectativa da versão final desse decreto, assim também como outros textos, outras iniciativas relacionadas ao setor que foram divulgadas hoje aqui no Palácio do Planalto. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu que as medidas tomadas pelo governo federal vão aumentar a disponibilidade do gás natural para a produção nacional de fertilizantes nitrogenados, produtos petroquímicos e também outros setores da economia brasileira. E além do decreto, então, o governo federal anunciou outras iniciativas, entre eles um projeto de lei que ainda vai ser enviado ao Congresso Nacional. Esse projeto, ele busca ampliar o acesso ao auxílio gás para mais de 20 milhões de pessoas até 2025. Hoje em dia, esse programa, ele atende cerca de 5 milhões e meio de famílias e então que contam com o benefício. A intenção do governo Lula é ampliar essa quantidade até o final do mandato. Na cerimônia também, o presidente Lula disse que a Petrobras não tem o direito de queimar gás e defendeu o barateamento do botijão, que ele disse também que tem que ser um instrumento da cesta básica. Volto com você no estúdio. Obrigado, Luciana. Bom trabalho aí no Palácio do Planalto. Até amanhã. Bom, Daniel, a ideia do governo é baixar o preço. Vai abaixar? Caio, te contar uma anedota que corre muito no setor de gás natural, na indústria do petróleo como um todo, que ilustra bem como o gás costuma ser visto no Brasil, não em outros lugares, como o patinho feio da indústria do petróleo. A história é a seguinte: chega o diretor de exploração da petroleira na sala do presidente da empresa e diz o seguinte: eu tenho uma boa e uma má notícia para contar. Aí o presidente fala: não, começa pela má. Não achamos petróleo, gastamos milhões, bilhões de reais na exploração, não achamos petróleo. Aí o CEO pergunta: bom, e qual é a boa notícia? O diretor de exploração diz: bom, também não achamos gás. Isso mostra que o gás ainda é muito visto no Brasil como um patinho feio do setor e explicaria os altos índices de reinjeção do gás pela Petrobras, principalmente nos poços que ela explora. O gás é muito caro no Brasil. A gente está falando de um gás que chega à indústria como produto final em cerca de 14 dólares, quando na Europa está a 4 dólares, nos Estados Unidos 9. A questão é: precisa baixar? Precisa. Como baixar é a grande dúvida. Há no setor de petróleo hoje uma percepção de que o governo foi essencialmente intervencionista e colocou a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, para fazer o que não deve nesse pacote todo de hoje. Herédia, tinha muito debate hoje comparando com a intervenção da Dilma Rousseff na energia. Você vê semelhança ou está muito diferente? Esse foi o debate de hoje. Eu também ouvi muito isso, né? MP 579 Feelings, uma lembrança da medida provisória 579, que foi a intervenção no setor elétrico, que foi muito mais profunda do que essa do setor de gás e óleo. Mas o que eu ouvi muito hoje é o caráter intervencionista.
Então, muitos me disseram assim, olha, o caráter intervencionista não pode ser uma surpresa porque ele é uma marca deste governo, é o que o governo acredita. Hoje o presidente Lula, numa das suas falas durante os eventos do Conselho Nacional de Política Energética, chamou de crime de lesa pátria a venda da Eletrobras, uma decisão feita pelo Congresso Nacional, né? Então, o caráter intervencionista foi a leitura mais de consenso. E aí depende, se você fala com o consumidor, que é aquele, especialmente as indústrias que são super consumidoras de energia, de altas energia, que estão felizes e que acham que é isso mesmo, que tem que vir uma medida para forçar a queda do preço, que é muito caro, e o setor que tem o setor produtor, que tem questões contratuais, tem questões de regimento, de regra, de regulação, de normatização. Então, eu acho que um primeiro efeito pode ser a judicialização e não a redução do preço do gás. Muita previsão sobre isso, né? Mesmo porque acho que talvez não poderia ser por decreto, né? Tem essa discussão, se teria que ser via um projeto de lei e não via decreto, até um instrumento está sendo questionado. O Rivaldo Moreira Neto agora finalmente conseguiu conectar aí conosco, né, Rivaldo? Diretor da AM Infra. Tá nos ouvindo legal, né? Ouvindo legal. Então tá bem. Então vamos lá. Ô, Rivaldo, você aí domina o setor de gás, setor de energia. Qual o seu balanço do pacote? Ele é positivo, é negativo? É intervenção, não é intervenção? O preço vai baixar como deseja o governo? Nos dá um sobrevoo ali sobre essa proposta. Legal, Caio. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel, pelo convite, Thaís. Boa noite, prazer estar aqui com vocês na CNN Brasil. Olha, de fato, a discussão foi tomada hoje por esse decreto, no setor como um todo. O que a gente percebe, de fato, é uma tentativa do governo, efetivamente, enfim, dar um rumo aí para o setor, enfim, demonstrar aí algum tipo de ação que leve a um aumento da oferta, queda do preço, mas, de fato, como vocês vinham comentando muito bem, para todos no setor hoje, a expectativa realmente é de algum tipo de intervenção. Efetivamente. Não foi necessariamente uma surpresa. O governo já indicava a intenção de fazer algo dessa natureza já há algum tempo, mas é fato que, enfim, pegou muito surpresa o setor, um pouco da retroatividade de algumas medidas. Então, eu vou olhar para o seu projeto do pré-sal e eu posso vir aí a revisar a sua reinjeção, eu posso, inclusive, eventualmente olhar para isso, para projetos que já estão em operação. Então, assim, Caio, foi uma certa surpresa, a retroatividade, enfim. Nós não conhecemos exatamente ainda a versão final do decreto, mas é fato que existem muitas dúvidas sobre a legalidade, se deveria ser o PL, se deveria ser efetivamente um projeto, para um decreto, melhor dizendo. Então, assim, são muitas dúvidas depois de um dia inteiro de muito debate em relação às medidas. Aqui tem um ponto importante que ele está dizendo, que é o seguinte, quando você... E aí é que eu acho que gera preocupação. O governo faz esse evento todo em torno desse decreto. E na hora que ele publica, ele gera mais dúvida do que expectativa, mesmo que seja negativa, sempre vai ter um lado que vai ganhar mais do que o outro que vai perder, de um setor deste tamanho, que demanda investimentos gigantescos, que os contratos são todos de médio e longo prazo, Então, é a indução da insegurança jurídica e da possibilidade da judicialização, que eu acho que é um fator negativo também. O Daniel separou uns dados aí para apresentar para a gente. Caio, é interessante a gente ver ali como se dá essa infraestrutura de acesso ao gás natural e para isso nós preparamos um mapa, uma arte para tentar explicar de forma bem didática. Ali o que a gente está vendo é a Bacia de Santos, de onde vem o grosso do gás produzido em território nacional, que hoje é a maior parte da produção. Já é passado aquele tempo em que nós importávamos, éramos muito dependentes do gás importado da Bolívia, hoje a produção é essencialmente ali na Bacia de Santos. E ali nos pontos menores, a gente vê ali as plataformas de petróleo em alto mar, onde existe essa produção. Cada plataforma é conectada por dutos submarinos que vão chegando a essas rotas. As rotas são grandes gasodutos de escoamento que ligam o litoral
a produção ali na Bacia de Santos e a integração entre cada plataforma até o litoral, até a costa brasileira. Hoje o que existe é esse traçado ali amarelo e o traçado azul, que a gente vê as rotas 1 e 2. A partir de setembro será inaugurada a Rota 3, que é esse grande gasoduto que liga as plataformas de petróleo até a costa do Rio de Janeiro, até o litoral do Rio de Janeiro. Tudo isso, as rotas, os gasodutos de escoamento e os terminais no litoral são pertencentes à Petrobras. E a grande queixa do mercado, da indústria, dos consumidores de gás, é que a Petrobras cobra um preço muito alto. E aí, toda a política hoje que veio em relação ao gás, o decreto, a resolução do CNPE, é no sentido de colocar a ANP e a estatal PPSA para facilitar o acesso de terceiros, tentando quebrar, vamos dizer assim, o poder monopolista da Petrobras nesse mercado. O Rivaldo, na sua percepção, o governo vai conseguir o objetivo, que é baixar o preço do gás? Olha, Caio, historicamente, né, medidas como essa, né, decretos que visam a baixar preço na marra, geralmente não entregam imediatamente o próprio objetivo, né? Então, a expectativa que a gente tem agora de fato, olha, de entender um pouco mais as medidas, entender até que ponto, né, a ANP é um regulador que já convive com uma grande dificuldade para tocar a sua agenda ordinária de atribuições. Então, o decreto ele trouxe uma série de outras atribuições, enfim, outras medidas que ela deverá perseguir. Então, existe, inclusive, uma dúvida com relação à própria capacidade do regulador em implementar tudo que o decreto traz, né, em termos de medidas, e não houve nenhum tipo de detalhamento, de discussão em relação à capacidade do regulador, inclusive, de tocar todos esses novos procedimentos que o decreto trouxe como novidade. Né? Então, veja, Caio, diferente da medida da MP 579 lá de trás, que a gente sempre vai ter como uma referência, né? Naquele momento eu tive uma medida que baixou o preço efetivamente. Ela disse, olha, vai baixar aqui 20% da tarifa. Né? O decreto de hoje, pelo que a gente entendeu até agora, ele não traz esse tipo de limitação, de medida de um teto para preço ou tarifas. Mas ele impõe uma série de condições que o regulador terá que buscar implementar para então chegar aí, como o Daniel bem comentou, né, a custos menores nas UPGNs, enfim, a uma regulação maior da capacidade da Petrobras em impor custos, né, aos seus competidores. Olha, uma coisa é custo, outra coisa é preço. Né? Pode ser que eu consiga, com as medidas do governo, reduzir o custo, mas eu continuo com um problema central do nosso setor, que é a falta de competição. Né? A Petrobras continua muito forte, muito grande na comercialização, então ainda que eu consiga, Caio, Daniel, Thaís, reduzir os custos, né? Assim como o decreto busca perseguir, pode ser que eu não tenha efeito imediato em preço, tá? Porque para que os preços caiam efetivamente, eu preciso trabalhar o elo da competição. E nisso o decreto não necessariamente vai conseguir resolver sozinho. Mesmo com a entrada da PPSA no jogo, que pode ser até visto como uma boa notícia, como algo promissor para o futuro, eu não altero esse panorama, né? Apenas com aquilo que o decreto trouxe. Monopolista, né? Petrobras monopolista. Eu não quis usar a palavra, mas eu uso por você. Tem problema, não. O Daniel pediu a palavra. Eu só queria pedir uma explicação para o Rivaldo. Sempre que se fala de reinjeção de gás e os índices da Petrobras de reinjeção nos poços de petróleo são muito maiores do que aqueles que a gente vê nos Estados Unidos, no México, na África de forma geral. Isso foi motivo até de uma briga muito grande entre o ministro Alexandre Silveira e o Jean Paul Prats, na época, a presidência da Petrobras. Queria entender por que esses índices no Brasil são tão elevados? Há uma certa má prática da Petrobras ou é porque as características do Brasil são essas mesmo e não tem como mexer? Não, as características do Brasil, eu diria que são bastante particulares, de fato, tá? Porque a rejeição, no caso brasileiro, ela é bastante importante, de novo. Eu tenho uma razão técnica para que ela aconteça, né? E nos níveis mais elevados, inclusive, porque em muitas das áreas do pré-sal, especialmente as últimas que vieram a ser exploradas, né, nos últimos anos, tem um fator muito relevante ali que é a presença de CO2, né? A presença de um contaminante, enfim, que eu preciso, enfim, reinjetar esse gás, porque não é possível, né, enfim, emiti-lo, não é possível processá-lo na costa. Então, eu tenho uma necessidade maior, em alguns casos do pré-sal, para efetivamente reinjetar esse gás. Então, a gente não gosta muito da lógica de usar a média, né? A média, por mais que a média do Brasil seja alta, existem fatores técnicos que podem explicar, ao menos em parte, essa situação. Agora, é claro, né, assim, você tem um mercado que se desenvolveu muito pouco, Daniel, né? São quase 15 anos sem que o mercado cresça efetivamente no Brasil. A produção cresce por um lado, né? O mercado não cresce, então você tem um problema aqui relacionado exatamente à dominância da Petrobras, enfim, a forma como ela vem conduzindo
né, as suas políticas de desenvolvimento, né, para o setor de gás ao longo dos últimos anos. Então, eu diria, Daniel, que não haja nada que possa ser feito, né, mas, de novo, essa saída, né, da regulação da reinjeção, né, ela pode estar contratando, né, um ruído bastante grande com o setor de óleo e gás. Né, acho que, assim, como comentei na minha fala inicial, né, a grande surpresa com o texto que foi conhecido, né, no mercado já era que essa regulação da reinjeção pudesse alcançar, inclusive, projetos com investimentos já realizados, ou seja, já em operação. Então, não nos parece uma saída que possa, efetivamente, resolver o problema da oferta. Né? Acho que muito mais cria uma incerteza à medida que o investidor perdeu ou perderá a autonomia a partir do decreto em definir a melhor combinação de fatores para que eu vá adiante com o meu investimento. Né? Então, nossa visão, pelo menos, o tratamento direto da reinjeção não resolverá o problema central aqui, que é uma oferta que não cresce há bastante tempo. Tá? Uma oferta que não cresce de forma diversa. E aí que é muito mais um tema de concentração e de ausência de competição do que propriamente um problema relacionado à reinjeção em si, Daniel. Rivaldo, você acha que pode ter um efeito reverso e paralisar investimentos, de repente, ou diminuir investimentos? Certamente, cara, eu tenho uma reação inicial muito forte, né, da indústria em relação a esse tema da reinjeção. Né? A própria forma como a ANP ela poderá definir, né, qual que é o melhor investimento, a melhor infraestrutura a ser desenvolvida. Né? O decreto também vai buscar dividir um pouco o que é a exploração e produção de petróleo e gás e o que é a infraestrutura em si para levar esse gás até o mercado. Então, eu tenho uma série de medidas que tiram autonomia. Cara, então, à medida que eu tiro autonomia, né, ou pelo menos essa certeza do investidor de que ele pode desenvolver o plano de investimento da melhor maneira, ou pelo menos da maneira que ele entende ser a mais eficiente para o seu caso específico, você inclui aqui, você insere, né, uma variável nova de risco que certamente vai ser levada em consideração em novas decisões. Agora, é claro, né, o Brasil ainda tem uma Petrobras que é dona aí de praticamente 2/3 da produção do Brasil, 3/4 da venda do gás. Então, é certo que o governo conta, né, com o fato de que a Petrobras está no centro dessas medidas. Né? A forma como ela vai responder a esse decreto certamente é aquilo que o governo está esperando, né, para, enfim, chegar aos seus objetivos. Bom, Rivaldo Moreira Neto é diretor da AM Infra. Muito obrigado, Rivaldo. Prazer estar com vocês, pessoal. Prazer é nosso, volte sempre. Eu me despeço dos meus amigos também, Thaís Herédia. Até amanhã. Mal cheguei, já estou indo. Bom descanso, viu? E o Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. Até amanhã, Daniel. Muito obrigado, viu? A gente vai mudar de assunto no próximo bloco. Vamos falar sobre a tensão no Oriente Médio, que está no limite depois dos recentes ataques entre Israel e o grupo Hezbollah no Líbano. O temor é de um conflito generalizado na região. Voltamos em instantes, até já.